Podcast Londrina, o pioneiro da cidade. Para você que quer ser referência na sua área, ter autoridade no seu nicho, alavancar novos negócios, fortalecer a sua marca, estreitar novos relacionamentos de maneira estratégica e assertiva, aumentar o engajamento nas redes sociais, aqui é o lugar certo, pois nós alugamos toda a nossa estrutura para você gravar o seu programa de podcast ou mesmo o Fakecast, que são os cortes para as redes sociais. Porque hoje, quem não está presente nas redes sociais está fora do mercado. Nós alugamos toda a nossa estrutura com técnico 100% disponível. Estamos localizados bem no centro da cidade, no coração de Londrina. Precisando de todo o suporte, nós auxiliamos você de maneira estratégica para o seu negócio. Quer saber mais? Entre em contato agora mesmo através do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, envia direct ou clique direto no link do nosso WhatsApp e saiba mais. Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa quinta-feira gostosa, quinta-feira abençoada, é uma honra poder receber aqui, gente, um super convidado, um homem assim que é referência na cidade de Londrina. Mas antes de eu apresentar ele, eu quero pedir de coração, para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube e ainda não é inscrito, tá vendo esse botãozinho aqui? Se inscreva no nosso canal. Por quê? Quanto mais inscritos nós tivermos, mais o YouTube entende que esse assunto é relevante e para mais pessoas, de maneira orgânica, ele vai entregar. Porque você encontra aqui, toda semana, convidados reais com histórias que inspiram, transformam e conectam de verdade. Então, fique até o final e compartilhe esse episódio aqui nessa setinha com mais pessoas. Porque eu tenho certeza que depois desse episódio, a sua mentalidade nunca mais vai ser a mesma. Vai ser uma transformação que vai te levar para o próximo nível, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. E agora eu conto com a ajuda de vocês para me ajudarem a receber ele. Eu não vou me arriscar a falar, gente, sem pegar uma colinha aqui, né? Então eu conto com a ajuda de vocês aí, hein? Hoje, nós vamos conhecer uma história que prova que grandes trajetórias começam com pequenos passos. Nosso convidado é um grande empresário e um verdadeiro apaixonado pelo que faz. Com mais de 30 anos de experiência no setor óptico, ele começou como office boy e construiu uma carreira marcada por visão, coragem e propósito. Ao longo desse episódio, vamos falar sobre empreendedorismo, desafios, fé, família e o que realmente significa crescer fazendo aquilo que se ama. Então, já prepara, pega a pipoca, porque esse episódio está cheio de grandes aprendizados. Seja muito bem-vindo, Emerson Bin. Obrigado, Adriana. Tá aqui, é um prazer. Iniciamos com uma oração, né? E isso já mostra pra gente que o Espírito Santo sempre está cuidando da gente, que Deus sempre está conosco, sempre no encalço juntando os seus, né? Deus, ele é o Senhor de todas as coisas e nada é por acaso. Então hoje eu achei que era por um motivo que eu estava aqui e nem tinha nada a ver. Então é um prazer aí o pessoal de casa, espero que vocês gostem da minha história, que inspire vocês. Que Deus ilumine a vida de todos que estão assistindo e que a gente possa, né, deixar um legado, assim como a Adriana disse aqui.
Vamos começar. Amém. O Emerson, e para a gente começar esse bate-papo aqui gostoso, muitas pessoas conhecem o Emerson da Ótica Visolux, que é tradição e referência aqui na cidade de Londrina. Mas eu queria que você começasse se apresentando. Quem que é o Emerson pessoa? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência até você se encontrar na sua primeira oportunidade de emprego? É bem assim, então eu sou filho de uma costureira com um motorista de caminhão, que é o meu pai, né? E operador de máquinas e tal. Nascido em Londrina, em 73, então hoje eu tenho 52 anos, e sempre cresci aqui em Londrina, nunca mudei, meus pais são bem conservadores nesse ponto, né? E fui crescendo ao longo dessa trajetória, estudando com 7 anos em escola pública, e sempre aquela vidinha bem regrada, meu pai sempre fora de casa, imagina, um caminhoneiro, sempre fora de casa, a minha mãe 4 filhos, eu tenho mais irmãos, sempre cuidando de tudo ao mesmo tempo, mas sempre aquela vida apertada, espremida, né? Eu era o caçula, eu sou o caçula de 4 irmãos, então a roupa do primeiro passava pro segundo, do segundo pro terceiro, quando chegava em mim sobrava só o retalho, né? Então eu cresci nisso ali. Nunca tive uma festa de aniversário, a gente sempre olhava de fora as festas de aniversário, ficava pensando, poxa, um dia eu vou ter uma festa de aniversário, né, na grade ali, sempre no bairro que eu morava num bairro aqui que chama Morumbi, em Londrina, e sempre tinha umas festas, as festas eram na varanda, tinha aquele bexigão e tal, e eu ficava ali, aquela criança que ficava ali olhando de fora, aquela bolo, a festa, aquele chapéuzinho, era uma coisa simples, simbólica pra gente hoje, mas que para uma criança de 5, 6 anos, era difícil, né? E é tipo assim, nunca ninguém foi lá e foi gentil, ó, tem um refrigerante, tá um bolo, né? Acho que essa percepção as pessoas teriam que ter, eu acho, né? Mas eu pegava aquilo pra mim, tipo, não, um dia eu vou ter uma festa, um dia eu vou ter uma árvore de Natal, um dia eu vou ter, né? Desde pequeno eu já era hypado, assim, né? E daí, como a gente era muito pobre, não tinha brinquedo, os lixeiros garimpavam os brinquedos das latas de lixo, porque eram jogados em latas. E quando eles jogavam, dava para ver. Então, na época de Natal, as pessoas trocavam os brinquedos. Então, os meninos da rua ficavam esperando o lixeiro chegar com os brinquedos quebrados ou brinquedos que eles arrumavam para doar para a gente. Então, era uma alegria quando a gente via o caminhão de lixo trazendo os brinquedos em cima, entendeu? E era de aleatório que achava esses brinquedos. Até eu tenho fotos com esse carrinho com 6, 7 anos, eu tenho lá guardado, tudo meu é muito documentado, eu sou muito de documentar as coisas. Sempre eu tive uma máquina fotográfica quando eu fui pegando idade, entendeu? Mas de criança eu tinha a foto desse brinquedo, quando eu já mudei do Morumbi aqui para o Jardim Gaion, que é onde eu moro hoje. E daí com 7 anos fui estudar no Garcia Vilar, com 8 anos eu vim aqui para o Hugo Simas. Ali aconteceu a primeira virada de chave da minha vida. Era a festa de final de ano, do 2º ano do primário, com 8 anos de idade. Eu ia a pé lá do Boulevard até o centro, todos os dias a pé. Aquele dia, como era a festa, tinha que levar os meninos refrigerante, as meninas salgado. Sempre os meninos é mais tranquilo, é mais fácil. Só que um menino de 8 anos, minha mãe deu uma sacola, deu 50 centavos para comprar uma tubaína, eu comprei a tubaína de vidro, botei na sacola, ela deu dinheiro para ir de ônibus, porque aquele dia eu ia com a tubaína. Aí um menino de 8 anos, a escada do ônibus super alta, eu já fui subir no ônibus, a escada já bateu a tubaína ali, quebrou por ali mesmo, ficou lá no meio do caminho. Já joguei a sacola fora, fui para a escola. Quando eu cheguei lá, estava a fila para entrar na sala, as meninas dando o seu salgado, o seu doce, e os meninos o seu refrigerante. E eu de mão abanando, porque tinha quebrado. Aí a professora olhou para mim, chegou minha vez e falou, cadê o seu? Eu falei, eu não trouxe, quebrou no meio do caminho e tal. Daí ela olhou para mim e falou assim, então você não vai participar. Daí pode ir pro pátio. Aí eu fui pro pátio, cruzei meu bracinho lá e comecei a olhar para a sala de aula daquela festa acontecendo. E ali eu falei para Deus, Deus, nunca mais me deixe eu passar por isso.
Porque, desculpa, pessoal, porque eu quero ser alguém na vida e nunca mais me deixe ser humilhado dessa forma. Me perdoa, pessoal. E daí eu continuei ali com o braço cruzado, cada estrela cadente que caía, um dia depois desse, eu falava: Deus, é comigo. Essa estrela é para mim. Eu falava isso para ele. E aí eu comecei a fazer pipa para vender, carrinho de rolemã para vender. E eu comecei a fazer coisas para eu poder ser o que eu sou hoje, né? E aí, com 14 anos, eu estava em casa, minha mãe ligou, foi fazer um óculos e uma ótica, e ligou para mim, em casa. Sobe aqui que tem um emprego para você. Ela foi fazer um óculos e pediu um emprego para mim. É minha mãe. Vai ser difícil hoje o podcast. E aí eu subi porque eu tinha bicicleta já, eu já tinha 14 anos. E aí, porque eu tinha bicicleta, eu consegui um emprego numa vaga de office boy para 3 pessoas. Era uma ótica que chamava Iguatemi, e o cara tinha 300 lojas em 1980. Eu tinha 14 anos de idade. Daí subi, preenchi a vaga, até achei que não ia dar nada, passou 3 meses, eu fui chamado para a vaga de emprego. Aí comecei a trabalhar lá, daí eu botava pressão mesmo. Primeiro dia de emprego, me lotaram de serviço, com meio-dia eu fiz tudo. Com a minha bicicleta. Eu era muito astuto, eu dinamizo tudo. E aí eu fiz todo o serviço de meio-dia de um dia em meio-dia, de uma semana em 2 dias. Aí, no primeiro dia, eu já falei: posso ir embora? Eu não sabia, não tinha experiência. Ela falou: não, eu vou arrumar mais serviço para você, calma, né? Porque o outro boy que estava lá era mais tranquilo, era mais calmo. E eu não, fazia cobrança, eu ia para cima, eu queria vencer. Às vezes o lugar era longe, eles davam um passe, eu economizava o passe, ia com a bicicleta ou ia a pé para poder guardar esse dinheiro para amanhã poder fazer alguma coisa, ajudar meus pais, né? E aí, trabalhando muito firme dessa forma, com 1 ano e meio que eu trabalhei nessa empresa, nos primeiros dias que foram avaliar esse montador que foi contratado, né, subiu de cargo, eu assumi o lugar dele como boy. Eu fiquei olhando ele ser avaliado, o cara veio de Marília avaliar o boy que virou montador, e eu entrei no lugar do boy. E aí eu vi, como eu já tinha muito dom com as mãos, eu vi eles fazendo a montagem dos óculos, a coisa artesanal, desmontar um óculos, tirar as lentes, botar a lente, né? Tipo isso, ó. Tirar um óculos, desmontar um óculos. Eu vi eles fazendo, e aí quando eles saíram para o almoço, eu falei: eu posso fazer? Eu vi que vocês estavam fazendo ali, que toda ótica tem um vidro, tem um laboratório separado. Isso eu tinha 14 anos, acabado de entrar. Nos 2 dias que eu estava de boy, o cara veio avaliar o menino. E eles foram almoçar, e ele falou: pode mexer nisso aqui, posso fazer? Eu vi vocês fazendo, eu falei, né? Ele olhou, não entendeu muito bem, mas falou: vou deixar essas 2 armações para você, você pode mexer. E deixou umas lentes as piores lá. Quando ele voltou, eu tinha montado os 2 óculos e largado lá, eu fui almoçar. Aí ele voltou e falou: tem algo de errado aqui. Meninas, quem mexeu aqui? Daí elas viram: o boyzinho novo estava aí, que era eu no caso. Ele falou assim: mas tem algo errado. Ele montou os óculos melhor do que o aprendiz, que já está 3 meses aprendendo. O outro montou a lente côncavo para o convexo, montou a lente ao contrário na armação, deixou a janela, deixou o óculos caindo, né? Ele falou isso. Beleza, desse dia em diante, viu-se que eu tinha o dom, mas me proibiram de eu entrar no laboratório. Por quê? Porque senão eu não ia querer ser mais office boy. Entendeu? Aí uma pessoa veio cobrir uma férias desse montador que ficou incumbido de me proibir entrar. E essa pessoa que veio cobrir a férias via que eu não entrava no laboratório porque eu era proibido. Ele falou: menino, por que você traz as lentes aqui e não entra? Falei: porque eu sou proibido de entrar em empresa grande, 300 lojas, hierarquia, crachás, diretoria, gerências, era assim. Essa ótica chamava Iguatemi. Ele falou: não, eu vou ficar aqui só 30 dias.
eu vou te ensinar o que eu puder, senta aqui do meu lado. E aí esse cara me pôs do lado dele, e ele era excelente no concerto. Ele se chamava Rubens Caetano, ele faleceu com 51 anos, é um cara que eu levo no meu coração, que me ensinou a minha profissão, e passou todo o conhecimento dele para mim, nesses 30 dias. Aí ele foi embora, passou isso aí, ele foi embora, e voltou para a ótica dele. Mas naquela época os laboratórios tudo era difícil, a gente emprestava lente de outras óticas e tal. E eu fui buscar uma lente emprestada numa segunda loja. Aí ele trabalhava lá, que era a dele, né? Aí que ele trabalhava. Aí quando eu cheguei lá, peguei a lente, a hora que eu ia embora, a dona da loja falou assim, você quer o BIM? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, pago o dobro do que você ganha e te ensino a fazer o grau na lente se você vier trabalhar comigo. E pago o seu acerto lá se você pedir a conta. Daí ela falou isso. Daí eu cheguei saltitando, né? Com 15 anos, já tinha 15 anos e meio. E voltei para a loja. Daí falei com a minha gerente da loja, ela me deu um memorando de correspondência, assina a tua demissão aqui. Já pedi, no outro dia eu estava com eles. Ela cumpriu tudo, foi sempre solícita comigo. Aí eu trabalhando, aprendendo, fazendo a lente, com ele lá, daí a gente montava 60 óculos por dia, chegava a gastar os dedos de tanto óculos que a gente montava, porque era tudo na mão. Era muito difícil e meticuloso. Como eu tinha o dom, eu e ele, a gente ripava 60, 70 óculos por dia. Aí chama ótica especialista, aqui de Londrina. E daí... Veio tudo pronto? Você só montava todos os parafusos, esses detalhes? Tudo. O óculos vem pronto, a armação, assim, mas montar a lente... Esses parafusinhos. Algumas vezes vem separado, mas geralmente o óculos já vem pronto, a armação vem pronta. As lentes a gente colocava dentro da armação, entende? Geralmente a armação já vem manufaturada. A lente a gente tem que manufaturar de acordo com a identidade de cada pessoa, a dioptria de cada pessoa. E fazer esse grau para encaixar na lente individualmente, entendeu? Entendi. Então a gente fazia isso em 60, 70 óculos por dia. Mesmo assim, daí eu trabalhando com ele, eu comprava uma moto velha, arrumava, uma bicicleta velha, arrumava, um carro velho, arrumava, um carro no leilão, arrumava, vendia. Com 21 anos eu tinha 5 carros. Caraca! Eu ganhava, tipo, hoje, R$2.000, R$1.500. E daí entrou um plano do governo que congelou todo o dinheiro de todo mundo, plano Collor. E os carros valiam, por exemplo, 57 mil, passaram a valer 17. E os carros passaram a ter carros populares, 1.000, por $7.000, R$7.000. O real passou a valer igual, exato, o dólar. Aí eu vendi e falei, agora acabou o negócio de carro, né? Você comprava um carro, valorizava muito, né? Só que daí acabou o negócio de carro. Falei, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer é óculos. Então vou abrir uma ótica. Aí fui lá, troquei 3 carros que eu tinha, numa ótica, fiquei com os carros velhos, os pior que eu tinha, lá em Biporã, né? Avisei minha chefe, cheguei nela primeiro, falei, tô pensando em montar uma ótica, o que você acha? Falei para ela. Ela olhou para mim e falou, sabia que você não ia ficar muito tempo comigo, mas não me deixa na mão, prepara uma pessoa para deixar no teu lugar e eu te ajudo no que eu puder. E assim eu fiz. Preparei uma pessoa, passei meu legado, que esse menino está lá até hoje, já passou 30 anos, ele está lá até hoje. Ele tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, naquela época podia. E ele está lá nesse legado até hoje, hoje é meu afilhado, a gente chama eu de padrinho. E aí hoje ele me ajuda, às vezes que eu vou fazer uma viagem, precisa montar óculos, ele monta. Às vezes, se eles viajam, eu monto para eles. A gente manteve amizade com essa lojista, que é essa minha amiga, que chama Satiko. Ela é minha amiga até hoje, que foi minha chefe. Ela teve muito carinho comigo, foi justa. Desde quando eu entrei, eu sempre me doei a mais em tudo que eu ia fazer, em todo o trabalho, porque eu cuidava como fosse meu. E aí eu sempre harmonizava o laboratório com o balcão, com o tempo de entrega, com o cliente. Eu sempre me dei a mais e sempre fui valorizado antes de eu precisar pedir, entende? Eu sempre fiz para mim e por todos. Eu sempre plantei flor no meu jardim, plantei no dos outros, mas todos colhiam. Mas no fundo, você colhe também a do jardim do outro, né? Então ela cuidou de mim e eu montei a ótica Biporã. Aí, porque ela não tinha concorrente. Ela falou, eu não quero ir com você, eu não vou montar. Eu sabia que ia e me apoiou. Muitas vezes os representantes não visitavam na época, quando eu abri a ótica.
Eu tinha 21 anos, eu saí muito cedo, né? Carreira solo. E eu já namorava a minha esposa. E ela me ajudava, ficava comigo lá namorando e eu arrumando o carro, né? Antes disso, que é a minha esposa Lígia. E nisso, fui trabalhando ali em Biporã, montando os óculos dela, preparando o menino que ficou lá, o novo ótico. E aí foi crescendo meu trabalho. Fiquei 13 anos em Biporã, e Biporã me acolheu muito, né? Como não tinha concorrente, só tinha uma ótica, passou a ter a segunda. Sua mesmo? Minha... A segunda? Não. De concorrente? Tinha de uma pessoa lá, né? Aí eu fui lá, montei, porque lá não tinha concorrente. Em Londrina tinha uma concorrência absurda. Se eu montasse aqui, eu não ia conseguir hypar, crescer, não ia conseguir. Então, eu montei lá outra, até para ter o apoio dos meus ex-patrões. Se eu montasse aqui, eu ia ser concorrente direto deles. Então, eu montei lá. Então, daí eu tive o apoio deles, entende? Quando, por exemplo, eu não tinha uma armação que o representante não visitava, eu pedia para visitar. Aí a minha chefe falava assim, visita o BIM lá. Essa minha chefe chama Satico. Se ele não pagar, eu pago. E aí os representantes me visitavam, vendiam para mim, entendeu? Às vezes ela emprestava uma peça importada que eu não tinha o acesso. Porque antigamente era tudo muito difícil, você não tinha o acesso, né? Como hoje também. O acesso... Você tem que ter relacionamento, network, a fonte, né? As pessoas que vão te ajudar ali a entrar naquele mundo. E aí passou 13 anos, eu com a ótica lá, montando óculos para outras óticas, porque daí eu nunca parava, fazendo, né? Aí eu falei, poxa vida, e agora? Peguei... vou trabalhar mais forte, vou montar uma ótica aqui. Ela tinha 5 lojas na época que ela gestionava. Falou, vou vender as óticas aqui. Não quero mais, o chefe não quer mais, vai vender. Dolarizou o valor, assumiu o valor, posso pagar sim. O único carro que eu tinha sobrado, eu dei para pagar a minha parte nessa ótica. Daí eu fiquei com a motinha velha e com a ótica aqui em Londrina, que é o lugar onde está hoje a maior ótica de Londrina, a Visolux, que fica na Souza Naves ali, com Goiás, pertinho daqui. E aí, eu fiz em 3 anos, a ótica nunca deu lucro, essa ótica que ela vendeu para mim, nunca deu lucro. Ela vendeu, nunca tinha dado lucro, sempre só reinvestia o valor, reinvestia, mas nunca deu lucro. E aí, o primeiro mês que eu peguei, eu já dobrei o faturamento. Aí o segundo mês eu dobrei, segundo eu tripliquei, terceiro eu tripliquei. Eu fiz em 3 anos o que eu não fiz em 13 em Ibiporã. Caraca. E o que você fez de diferente que eles não estavam fazendo? Eu tinha muita capacidade, muita qualidade, eu acreditava, eu tinha produto, mas a embalagem não estava certa. Era uma joia numa embalagem ruim, por exemplo. Pessoas das cidades menores não valorizam a ótica da cidade pequena. Ele tem dinheiro, ele tem posse, ele acha que lá o óculos não pode cobrar R$1.000 num óculos, R$500 num óculos, R$5.000 num óculos. Ele vem para Londrina e ele paga com gosto, entende? Então os clientes que eram bons vieram atrás de mim, mas lá era muito difícil. Daí os óculos pereciam lá, não era vendido. Eu tinha qualidade, fazia o atendimento, mas não era valorizado. Quando eu mudei para cá, aí você tem valor, você está no lugar certo, na embalagem certa. Aí eu entrei numa rua totalmente comercial, que tinha 20 a 30 óticas em 4 quadras, até hoje é mais ou menos assim. Só que só vendia produto BC, popular. Os óculos melhores ficavam em algumas lojas que já eram tradicionais, que hoje muitas já fecharam. E como eu acreditava que dava para vender qualidade, com uma colaboradora que eu tenho, né, que é minha comadre, a Roseli, eu trouxe ela de sertaneja, ela ajudava uma tia minha, uma prima minha que fez uma cirurgia, e eu fui visitar essa prima e ela estava lá. E aí eu contratei ela, e muita gente não dava nada para ela, e ela está comigo até hoje, virou minha prima, minha comadre, e ajudou eu a hypar esse trabalho, né? Acreditando que dava para vender qualidade, que dava para vender um óculos alemão, um óculos francês, um óculos austríaco, um óculos italiano, entende? Numa rua competitiva que só vendia produto simples.
né? E aí você saiu na frente, então, daí desse mercado. Porque eu comecei a quebrar o monopólio das óticas tradicionais, grandes, que detinham aquele produto importado, que eram cobiçadas, né? E daí eu praticava um preço um pouco mais tranquilo, porque eu estava aqui na Souza Naves, né, começando o meu trabalho, né? E sempre na raça, sem médico, sempre numa indicação por afinidade, uma pessoa indicando a outra. E aí foi crescendo o meu trabalho, isso já passou praticamente quase 30 anos, só nesse ponto aqui, que é o da Souza Naves, né? Hoje vocês têm quantas óticas no total? Hoje a gente tem 3 lojas, né? 2 aqui na Souza Naves e uma lá na Ayrton Senna, na Gleba Palhano, que foi quando as minhas filhas vieram para o legado, bem na pandemia, né? Elas iam vir para o legado, apareceu um ponto, muitos clientes falavam, vai para a Gleba, a gente precisa de uma ótica lá, uma ótica mais high ticket lá. E aí eu não conseguia me encaixar lá, porque o mercado era voraz, não aparecia ponto. E com a pandemia apareceu ponto sobrando. Aí eu falei com as meninas teve alguns colaboradores que na pandemia ficaram fora da curva, tiveram medo, né, e pediram demissão, outros que estudavam ficaram online, daí puderam voltar para suas cidades. E aí eu falei para minhas meninas, o papai vai contratar, vocês vão ajudar, ou o papai pode contratar. Daí as 2 estavam online, e elas falaram, cada uma faz meio período. Uma tinha 13 e a outra tinha 16. E aí elas vieram para a ótica e fizeram bonitinho o trabalho ali, né? E aí quando chegou o final do mês, que elas cumpriram o dever delas, sem eu falar nada, um horário de acordar, de dormir, nada, eu e minha esposa, que fazemos a gestão do nosso negócio, chegamos lá, monetizamos o salário para elas. Daí elas, uma menina de 13, uma de 16, falou, mas que isso? Paguei em dinheiro? Aí ela falou, não, isso aqui quem trabalha é assim que funciona. Nossos colaboradores recebem assim. Daí elas ficaram assim, assustadas. Daí sorriram uma para outra e tal. Beleza. Só que daí depois disso, elas começaram a empenhar mais o ritmo. Aí elas brigavam para ir para o trabalho, para querer fazer mais, né? Daí eu monetizei mais ainda. Tipo, gratifiquei porque estava acima da média, né? Mas por que você está pagando a mais, né? Daí assim, não, é porque vocês estão surpresos, estão fazendo acima da média, então quando tem mérito você ganha mais. E aí apareceu esse ponto e eu chamei elas, falei, o pai e a mãe não quer mais, a gente está cansado, a gente, né, tá bem aqui com a loja e tem esse ponto aqui, vocês querem ir para cima ou vocês querem tocar? Daí elas falaram, não, a gente vai tocar, né? E aí a gente começou a fazer um projeto com o Caco arquiteto, fez um projeto bem bonito, foi o mais fiel da vida dele e o último da vida dele, porque ele parou de ser arquiteto, eles têm um restaurante e o mais fiel que ele fez foi o nosso. E tá lá, que é a Ótica da Gleba, e as minhas filhas tocam essa loja lá, né? Nós trabalhamos em família, eu como pai de família fazemos essa gestão. E a minha esposa, meu braço direito, ela me acompanha desde do namoro, dos carros, ela sempre está por trás de tudo. Ela é a virada de chave da minha vida, porque sem ela eu não conseguiria focar, né? Sou meio acelerado, e ela é o meu centro, é meu ancoradouro, meu porto seguro, no caso. Então, agora, nesse momento, a gente está com 3 lojas fazendo a gestão, né? Que bacana, parabéns. O Emerson, e como empresário, né, todo empresário tem que tomar várias tomadas de decisões. E toda tomada de decisão sempre tem uma consequência. Durante toda a sua trajetória como empresário, qual foi a tomada de decisão que você tomou, errou, e hoje pode compartilhar com a gente para que as pessoas que talvez tenham que tomar uma decisão possam aprender com o seu erro também? A tomada de decisão foi da mudança que eu tive que fazer, foi a seguinte, como eu tive aquela escassez lá naquele começo, eu trabalhei 26 anos sem tirar férias, porque quando eu era empregado, eu não tirava porque eu vendia, porque ninguém me substituía. E quando eu passei a ser dono, eu achava que eu era insubstituível,
que o negócio meu não andava sem mim. E aí, trabalhando, cuidando da visão das pessoas por 26 anos, isso era em 2007, e eu tinha a idade de Cristo. E aí, eu tomei uma decisão de fazer uma reforma na loja. Fechou a loja, que minha loja era pequena, essa que eu comprei. E aí fechou a esquina, que era uma farmácia. E a decisão maior foi de assumir essa farmácia e virar toda a ótica que é hoje grandona. E eu fiquei devendo um valor exorbitante, que eu não era acostumado a dever. Sem cartão de crédito, tudo quebrado, o carro financiado, só minha família tinha plano de saúde, eu sem plano de saúde. E aí, como eu estava devendo muito e tinha encarado essa reforma, eu estava, acho que talvez, num pico de estresse muito grande, com aquele medo de perder, aquele medo, né? Se eu não pegasse a ótica, eu ia quebrar porque as redes iam chegar e iam me quebrar. Quando eu peguei, eu contraí uma dívida porque eu não estava preparado para pegar, mas nem sempre você está pronto para montar no cavalo. Você vai ter que encilhar esse cavalo, vai ter que pagar o desafio, vai ter que arriscar, né? E quando eu arrisquei, o pico de estresse foi muito alto e eu dormi enxergando e acordei sem enxergar. Aí a minha filha, no outro dia cedo, veio pedir o colo, ela era pequenininha, foi em 2007. E aí eu, olho esquerdo, fui olhar, não vi ela. Peguei no colo, falei, opa. Como todo ótico, eu sempre ocluso os olhos, ponho a mão para conferir a visão, para ver se está funcionando, né? Porque às vezes a visão desliga e você não percebe, uma só comanda. E aí eu já vi, aqui eu só tenho visão periférica, não tenho visão central. Já peguei o telefone, liguei para um amigo meu médico, como é o meu meio. Falei, deu um apagão na minha visão aqui, o que eu faço? Falou, tem uma cirurgia daqui a pouco, mas vem agora que eu te atendo. Aí eu fui, sem plano de saúde, como te falei, né? Fui para a clínica, ele olhou para mim, medicou, me fez os exames e diagnosticou. Falou, tá estressado? Eu falei, não, que estresse? Não tá não, né, Bim? Pera aí, então. Vou te receitar um tarja preta aqui para você calmar. Vai pescar, vai viver, vai tirar férias, sai um pouco das lojas. Falou para mim. Daí caiu a minha ficha. Você está com uma retinopatia serosa central. É uma perca de visão central, que se você não mudar o ritmo, você vai perder a visão. Aí imagina um garoto de 14 anos que trabalhou a vida inteira cuidando da visão das pessoas, perdendo a visão porque trabalhou muito. Cuidando da visão das pessoas. Não faz sentido. Não faz sentido, mas desde que o Espírito Santo, quando você entende o Espírito Santo, quando você está em Deus, você entende. O que era essa mudança? Era para eu me enxergar primeiro. O trabalho depois. É isso que Deus fala, né? Primeiro Deus, segundo você, depois o trabalho, as outras coisas. E aí eu passei a me enxergar. Tirei minha primeira férias, 10 dias. Minha sobrinha falou, tio, vamos pra praia. Eu falei, não vou, nós tá devendo. Cuidando, pingando corticoide no olho, perdendo a visão, antidepressivo, estressado, deprimido. Chegava na ótica, dava pânico. Daí ela falou, você não vai pra praia? Daí o Espírito Santo começou a falar e gritar muito no meu ouvido. Falou assim, você é um fracassado, você é um merda. Você faz pra todo mundo, ajuda todo mundo, mas não faz pra você e pra tua família. Daí eu... Opa, ele tá falando aqui. Falei, pus a mão no ombro dela, falei, o tio vai pra praia. Sem dinheiro, devendo aquele tanto lá. Vou pra praia. Falei pra minha mulher lá, meu financeiro, amor, nós vai pra praia. Daí, e era caríssimo o valor. Daí vai pra praia? Não, amor, nós tá devendo, minha mulher falou, a Lígia. Aí falou assim, falei, não quero saber, Deus tá falando que é pra eu ir aqui, eu vou. Aí foi. Quando eu falei que eu ia, em 2, 3 dias eu tinha juntado o dinheiro que pagava as minhas diárias na casa. Aí eu fui viajar com dinheiro no bolso sobrando. E vinha em dinheiro, os clientes vindo em pagar em dinheiro. E aí eu fui viajar para a praia. Quando eu cheguei na praia, todo mundo, 630 quilômetros, é uma praia Bombinhas. Cheguei na praia, viajamos 630, 8 horas de viagem. Todo mundo tirando a camisa, chegou na casa, aquela casa pé na areia. Vamos para a praia, tal. Quando chegou na praia, uma amiga que viajou com a gente com o óculos quebrado da metade, assim, ó. Meu óculos quebrou. Eu de roupa tava, não tirei a roupa. Todo mundo indo pra praia, eu fui pra avenida principal da praia, procurei uma ótica. Cheguei na ótica e falei, e daí?
eu sou ótico em Londrina, cheguei agora de viagem, minha amiga quebrou o óculos. A senhora arruma? Falei para a mulher. Ou a senhora me empresta ferramenta para eu arrumar? Ela falou, foi Deus que mandou você vir aqui. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu fui colar um óculos de um cliente e esse óculos, a cola caiu na lente, eu não sei como limpar. Falei, então tá, você tem tal coisa aqui, senta aqui do meu lado, traz isso e vai limpando aqui. Catei as ferramentas dela, esculpiu pelo Espírito Santo uma peça para o óculos da minha amiga, que durou, sei lá, mais 7 anos a peça que eu fiz, e voltei para a praia. Daí, nesses dias da praia, foi legal, tranquilo. No 9º dia eu não aguentava mais, porque eu nunca tinha tirado uma férias. Eu falei, vamos embora, quero ir embora. Né? Eu quero ir embora, quero saber como é que tá a loja e tal. Quando eu voltei para a ótica, era sexta-feira, eu cheguei no sábado de manhã, minha equipe estava igual um sargento que chega e tá todo mundo enfileirado fazendo assim, patrão, você não sabe o que aconteceu. Falei, o quê? Ela falou assim, deu o maior faturamento de todos, porque naquela época não tinha telefone, não tinha dessa facilidade. WhatsApp, nada. Deu o maior faturamento de todos. E eu falei, né, tipo assim, se eu faturava 100, faturou 300, se eu faturava 50, entendeu? Eu consegui pagar metade da dívida nesse mês, por exemplo, sem eu estar trabalhando lá. Era o Espírito Santo falando, ó, tá vendo? Eu tô aqui, eu cuido de você, vai viver, entendeu? Aí, quando eu chegava na ótica, mesmo depois disso, né, eu, evoluindo, minha visão voltando, né, porque eu tinha tirado as férias, mas ainda eu chegava na ótica, dava aquela angústia, aquele pânico. Eu falei, Deus, o que o senhor quer de mim? Eu paro o meu trabalho, eu carpo data, eu faço qualquer coisa, eu vim do osso, eu faço o que o senhor quiser, mas eu quero minha visão de volta. Aí eu senti a mão do Espírito Santo, ó, chegou onde eu queria. Você chegou onde eu queria. O trabalho não está mais acima de você. Pode desmamar pode desmamar o seu ansiolítico, o seu calmante, tarja preta. Faz assim, 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 toma assim, 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 vai diminuindo até acabar. E foi me dando ferramentas, você não vai ter mais angústia. Aí passou aquela angústia. Aí, por exemplo, eu ganhava uma camiseta, eu não usava, porque eu tinha medo de perder, de faltar. Entendeu? Vai comprar um carro, eu tinha medo de comprar o carro, porque vai faltar. Tudo por causa daquela escassez, né? Só que daí, o que aconteceu? Depois disso, eu ia comprar a camisa. Tinha camisa que eu fui usar, que eu nunca tinha usado, a traça já tinha comido. Então é errado, gente. O negócio é hoje, pessoal. Não é amanhã. Você tem que viver o hoje, cuidar de você hoje, fazer pelos seus hoje, né? Pela sua vida hoje. Que nem a nossa amiga Clora falou, é a máscara de oxigênio. Você tem que ser egoísta nesse ponto. Cuida de você primeiro, põe sua máscara para cuidar dos outros. Como que você vai cuidar dos outros se você não cuida de você? Né? Então, eu passei vou comprar uma camisa. Aí a voz falava assim, é caro. Aí a voz aqui falava assim, mas cego não vê o que está usando. Se eu fraquejasse. Vou comprar um carro novo. Eu tinha sonho de ter um Jeep. Tive 2, Troller. Na cor. Eu tinha a foto dele estampada na parede. Veio na cor que eu queria. Daí eu fui comprar. Não, é caro. 60 mil é caro na época. A voz falou, cego não dirige. Não vai esquecer, idiota. E aí eu comecei a mudar o mindset. Vamos fazer uma viagem. Como eu te falei, fui para Israel com a minha esposa, com a minha família. É caro. A voz falava, cego não vê as belezas da natureza, o que vai te adiantar? E aí eu fui mudando o mindset. Então, a minha virada maior foi nesse momento que eu perdi minha visão para eu poder me enxergar. E como eu, tem muitas pessoas que estão perdendo a visão de várias coisas e não se enxergam. E daí, se ele perecer, toda a família vai perecer, todo mundo vai pagar, né? Então, esse foi um ponto crucial da minha vida que eu mudei, passei a cuidar de mim, né, no caso. Binho, e alguma vez você já pensou em desistir, seja no início ou depois? Olha, quando eu comprei o nome, quando eu montei a ótica, eu nem achava que ia dar certo, porque meu negócio era carro, que eu comprava os carros, já tinha 5 carros. E daí eu comecei o trabalho ali, formiguinha, fui crescendo. Então eu nem achava que ia ter afinidade. Aí quando eu comprei o nome, chamava Ótica Ibiporã. Era uma ótica que já existia. Daí eu mudei, fui numa revista, olhei a revista, um nome lá, Visolux. A distribuidora, Visolux, importadora e tal. Vou pôr esse nome, é bonito.
Botei esse nome. Quando eu fui para registrar, já tinha uns 5 anos, que eu ainda estava em Biporã, a firma era deles, era registrada a marca, não tinha como registrar. Quando passou 10 anos, fui ver de novo, essa firma foi embora, era da China, e uma pessoa de Curitiba foi lá e registrou a marca Visolux. E minha ótica já estava lá com 10, com 15, com 20, e eu sempre monitorando isso, essa marca. E como eu te falei, as filhas vieram para o legado. Eu já pensando em mudar o nome Visolux, que é tradicional, mais de 30 anos. E aconteceu que a dona da loja vendeu essa loja para uma pessoa e foi embora para os Estados Unidos. O nome Visolux ficou para essa pessoa. E eu vi esse nome Visolux, ficou lá, que eu achei que não ia dar certo, né? E em 30 anos esperando por esse nome, contactei essa pessoa, fecharam a ótica Visolux. Mudou para o nome do grupo deles que comprou. Aí eu liguei, contactei, ele foi super gentil, meu amigo Hélio, que é de Curitiba hoje, vendeu a minha marca Visolux para mim esse ano que passou. A gente adquiriu o nome Visolux para nós. Hoje a gente pode franquear, pode fazer o que quiser, com o que eu achei que não ia dar nada, que muita gente falou que talvez eu não ia ser ninguém, porque eu não tinha o estudo ideal, porque eu não gostava muito de estudar, né? Só fiz o básico, depois fiz o técnico em ótica e fiquei por isso. Então, eu achava que não ia dar certo, mas deu certo e está dando certo. Mas eu acho que é porque a forma que eu conduzo com a minha família, com a minha esposa, ou o jeito que eu lido com as pessoas que estão ao meu redor, e o Espírito Santo tem dado certo. O Emerson, e dá para ver isso tudo que você acabou de dizer, né? O quanto que você é atencioso, é carismático e um homem de alta performance também, né? Visionário, tem uma mente boa. Mas para você chegar onde você chegou hoje, com toda essa mentalidade que você tem, você em algum momento buscou alguma ajuda ou sempre foi mesmo essa questão sua mesmo de ser otimista, de ir para cima e essa afinidade com Deus, com o Espírito Santo? É assim, ó, eu não tive tempo de pensar. Porque com 17 anos meu pai saiu de casa, largou da minha mãe. E aí eu fui, tipo, marido sem ser marido. Assumi a casa da minha mãe, que eu morava com ela, pagava a prestação da casa e tal. Eu trabalhava de ótico já, né? E daí meu irmão foi embora para o Japão, e meu sobrinho de 5 anos, e a mãe dele foi para a Alemanha, o meu irmão foi para o Japão e a mãe do menino foi para a Alemanha. E aí me passaram a tutela de um menino de 5 anos. Daí eu fui pai sem ser pai com 18 anos. E daí eu encaro aí mais. Quanto mais põe fardo, mais eu meto pressão. Eu sou do desafio. Você me dá um tapa na cara, eu dou o outro lado para você bater e peço desculpa. Mas eu vou para frente. Eu não ligo de... Você está me humilhando, vai me pisar, vai fazer mal para mim, mas a cruz é sua, não é minha. Eu vou fazer o meu melhor para eu sair desse aqui. Está doendo, mas eu vou para cima. E a minha esposa me ajudou muito nisso, porque ela já era minha namorada, ajudou a acolher o meu sobrinho, que hoje trabalha comigo, né? Que eu amo tanto, que eu acaba sendo que nem um filho, né? Hoje ele tem um sobrinho neto, e ele trabalha comigo desde os 13 anos, hoje ele tem 35 anos, né? Mas essa virada, assim, mais forte mesmo, eu sempre fui um menino bom, um menino carismático, sempre ajudei as pessoas que estavam ao redor, sempre fui de organizar e sempre liderar. Tive meus mentores na vida, que cuidaram de mim, né? Pai e mãe, de educação, de respeito, mas momentos eu tinha que ser o pai e mãe da minha mãe e do meu pai, entende? Então, acho que em 1990, mais ou menos, eu sofri um acidente de moto, que eu pilotava muito moto, eu era muito voraz com moto. Eu era muito bom, eu amava moto, eu amo moto, mas eu não uso mais. E eu sofri um acidente de moto com um primo meu. E essa moto era dele, sempre eu andava, e eu empinava muito essa moto, eu fazia muita
peripécia com ele na garupa. Como a moto era dele, ele tirou carteira, eu falei, não, agora hoje você vai andar com a sua moto. Eu fui na garupa. No primeiro dia, ele bateu a moto comigo na garupa na Celso Garcia City com Mato Grosso. Um taxista cortou o sinal e colheu a gente. Eu vi o carro chegando, cutuquei ele pela malícia que a gente tem de moto muito tempo. E aí, no que bateu, foi muito rápido, daí estava em câmera lenta, quando eu encostei as costas no chão, foi muito rápido. Aí eu levantei rápido, perna sangrando, as mãos, o carro passou em cima. Daí eu falei, cadê meu primo? Cadê meu primo? Cadê meu primo? A moto foi para longe. E aí ele estava tendo uma parada cardiorrespiratória. E aí, nesse momento, eu pus ele nos meus braços aqui, e ele com os olhos virados, sem respirar. Daí eu ouvi os anjos falar para mim, faz boca a boca, faz boca a boca. Daí eu fiz a primeira vez, não voltou. Daí me via vendo eu no velório dele, falando para as pessoas como tinha sido o acidente. Nesse momento, nessa fração de segundo que eu estava com ele agonizando ali e eu sangrando. Daí eu falei assim, Deus, é comigo. Restaura ele, que eu estou com você. Faça o que o senhor quiser. Aí ele falou de novo, faz de novo. Aí eu fiz o boca a boca de novo. E aí ele voltou a respirar. Já apareceu uns anjos, catou, levou para o hospital. E aí apareceu um motoqueiro e me levou para o hospital também. E ali eu comecei a enterrar o velho homem todo dia. Aquele velho homem egoísta, aquele velho homem que tira vantagem, aquele velho homem que até hoje eu enterro, né? Todo dia você tem que enterrar o velho homem e deixar ele para trás. Aquele da cobiça, aquele lá da lei da vantagem, aquele da falta de espiritualidade, aquele da te deram um troco, você ficar com o troco. Enterrar o velho homem nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Todos os dias da minha vida. Daí eu passei a enterrar o velho homem. E como o Espírito Santo já desde essa época vinha caminhando comigo, né, que eu já estava lá em 2007, só veio afinando, entendeu? E aí eu sempre gostei de ajudar outras pessoas que estão embaixo de mim ou para trás de mim, sempre pondo para ter a minha visão, para ir para frente, para crescer mais, para ser alguém, mas não ter uma vida medíocre, né? Eu acho que o sol nasce para todos, eu acho, mas a sombra é para poucos. Então eu acho que tem que ir para cima, tem que dar mais. Se você for mediano, o mundo vai ser mediano com você, entendeu? Se você faz tudo com o propósito de Deus, se você faz a sua dedicação acima da média, se você acorda mais cedo e vai dormir mais tarde, você vai vencer na vida. As coisas vão acontecer. Se você tem caráter, todo mundo sabe se você é bom, se você é ruim. Todo mundo sabe se você é traidor, se você trai sua esposa, se você passa os outros para trás, se você é honesto. Você acha que ninguém sabe, mas todo mundo sabe se você age com má índole, se você age sem propósito. E a gente, como homem de fé, como tem propósito, pensa que não é atribulado, que não é forçado, que não... Todo momento você é atribulado, você é testado, mas sempre você tem que estar ali, né? Repondo a visão, volta no trilho, errou? Deus, me perdoa, estou aqui, vou fazer certo. E é isso, enterra o velho homem, né? Não buzinar no trânsito, pode fazer erro quanto quiser, deixa passar. Muita gente morre por uma bobeira de uma buzina de trânsito. Não pode. Então, trabalhe certo, trabalhe com propósito, seja honesto, que você vai vencer. Se teu chefe não vai ver, se o lugar que o ambiente que está não vai te reconhecer, alguém vai ver, outras pessoas vão ver, né? Faça com propósito, cuide do trabalho que você tem, onde você estiver, como se fosse sua empresa, porque alguém vai te notar se teu chefe não notar, né? Mas geralmente você é notado. Se você é bom no que faz, você é notado. Você que está na zona de conforto, acha que não está bom, vai para o fight, vai para um lugar que te valoriza, cria coragem, regaça as mangas, né? Sai com um propósito. Mas eu digo, primeiro Deus, sempre na igreja, buscando eu com a minha família, graças a Deus a minha esposa me pôs muito nisso,
né? Eu sempre fui um menino de ir na igreja, tudo, mas não tão fervoroso. Mas depois que eu conheci ela, eu afinei mais ainda, entendeu? Eu acho que é isso. O Emerson, hoje, qual que é o seu maior propósito de vida? Meu propósito de vida, hoje, eu falo que eu faço parte do servir a Deus. E o que vier é lucro, e o que vier, eu estou pronto. Eu gostaria de estar pronto para quando Jesus viesse e falasse assim, está pronto para jantar comigo? E eu falo assim, Senhor, eu estou pronto. Porque, imagina, Jesus vir aqui hoje e falar para você, você está pronto para ceiar comigo? E você falar que não? Então enterre seu velho homem a partir de hoje. Porque ainda dá tempo, né? Fala para sua esposa o quanto você ama ela. Fala para sua mãe, quem tem mãe, o quanto você ama a sua mãe, o seu pai, por pior que você teve de vida, de infância. Faça o melhor para as pessoas ao seu redor, porque os seus pais é o que eles tinham para dar para vocês naquele momento. Eu tive pais e tenho pais maravilhosos, com os defeitos, como todos têm, como eu também tenho defeito. Mas o erro não é meu, e nem o erro é deles, ou o erro meu eu vou assumir. Então, tenha propósito, seja melhor na vida, no seu trabalho, onde você andar. Seja um homem de fé, se você for homem. Se for uma mulher, seja uma mulher de fé, respeite seu esposo, fala que ama ele, prepara uma boa comida para ele. Às vezes a gente vê um presidiário sendo recepcionado por uma esposa com todo o fervor e um pai de família com xingamento e às vezes nenhuma comida. A gente sabe que todo mundo tem os seus afazeres e as mulheres têm as suas independências, mas quanto mais você cuidar do seu esposo, quanto mais você cuidar da sua esposa, mais você cuida de você mesmo. Porque vocês são uma só carne. Então, é isso que eu tenho tentado ser na vida para as pessoas, mesmo as pessoas que eu não tenho afinidade, porque eu não vou falar que eu não gosto, porque eu não tem ninguém que eu não gosto. Porque eu rezo para as pessoas que eu não tenho afinidade. Que é o mais difícil. Rezar para o teu filho é fácil. Mas reza para quem está te prejudicando. Põe oração para ele, né? Serve quem nunca vai te dar nada. Dou óculos para quem é cego, que nunca vai comprar um óculos. Né? Eu não falo minhas ações, mas as pessoas ficam sabendo, né? Que a partir disso eu comecei a fazer uma cooperação para o Adevilon, que é o Instituto do Cego, porque eu sei hoje como é não enxergar. E a minha visão se restaurou com minhas atitudes. Entende? Eu tenho a visão 100%. Foi só momentâneo para Deus fazer eu me enxergar. Então você que não está se enxergando na vida, passe a se enxergar. Se dê o valor, cuida do seu corpo para tua esposa gostar de você. Não para você, se você não está bem com você, mas por ela. E a sua esposa cuida de você, mas pelo seu esposo. Se você, para mim está tudo bom, né? Nem nesse momento. Agora eu estou voltando a cuidar do meu eu, porque foi muitos anos de trabalho, desafio, e eu fiquei para depois ainda, mesmo cuidando de mim. Mas agora eu estou voltando a cuidar de mim. Eu vou estar mais para cima ainda, com mais Deus ainda, servindo mais ainda, sendo instrumento. Amém. Eu disse para vocês que era uma verdadeira mentoria, que a mentalidade de vocês nunca mais seria a mesma. Aproveita, gente, que é uma mentoria gratuita, uma verdadeira mentoria, Emerson. Emerson, qual o maior legado que você quer deixar? O legado meu é o da bondade, que acredite nas pessoas. O mal está aí, sim, existe.
Né? Trabalho é consequência, dinheiro você ganha, você gasta. O melhor legado, o melhor que a gente pode ter é saúde. Então, o nosso melhor legado é deixar um futuro. Seus filhos sendo bons, fiéis a Deus, sendo justo na vida, podendo servir outras pessoas, né? Acho que esse é o legado, podendo mentorar pessoas que estão abaixo de você no momento de angústia, saber entender, ouvir às vezes a palavra que a pessoa precisa ouvir. Não é dinheiro. Tem gente que acha que tudo é dinheiro. Se fosse assim, bilionário não pulava de prédio. É falta de Deus, falta de comando, falta de espiritualidade. Se fosse dinheiro a causa né? Muitas pessoas não faziam coisas horrendas. Então, a paz de espírito, que é uma coisa que eu aprendi a pedir para Deus, com a minha perca da visão. Fala, Deus, me dá paz de espírito. O que é paz de espírito? Paz de espírito não tem para vender. Paz de espírito é Deus quem dá. Se eu vou comprar uma paz de espírito aqui, não tem. Paz de espírito é assim, ó, na minha visão. Pode estar frio, você está em paz. Pode estar com dor, você está em paz. Pode ter cabelo, você está em paz. Pode ter dinheiro, você está em paz. Pode não ter dinheiro, você está em paz. Você pode... nenhum meio externo tira a tua paz quando você tem paz de espírito. Então, paz de espírito é isso que eu peço para Deus. Porque antes eu só agradecia, daí eu aprendi a pedir. Então, peçam paz de espírito para te dar sabedoria. Com paz você consegue enxergar as coisas, você consegue ter a visão, né? Eu falo que a gente não vende óculos, a gente vende a visão do futuro, enxergar melhor, se enxergar. O óculos é consequência, é o instrumento que Deus me deu da minha profissão, que eu amo tanto, para ajudar as pessoas a enxergar um mundo melhor. Então, esse é o legado que eu quero deixar, né? Ajudar as pessoas a enxergar um mundo melhor. Isso através do meu trabalho, que são os óculos. Involuntariamente, isso na vida. Eu acho que esse é o legado. Alguma vez na sua vida, você pensou em chegar aonde você está hoje? Não, eu nunca almejei nada, eu nunca projetei nada, eu nunca pensei em nada. Eu sempre fui, eu só fui. Eu era aquele ratinho surdo que não escutava o que os outros falavam, que você ia ser um fracassado, que você não vai ser ninguém, que você é um nome feio lá. Eu sempre só fui. Tá, você me desafiou? Você não vai? Não, então tá bom, depois a gente vê. E aí eu vou, entende? Se você me desafia, eu vou. Se você age errado comigo, eu rezo para você e falo, olha, Deus, cuida para mim, porque não está no meu alcance. E aí eu vou, e eu sigo. E quem tem a oportunidade de estar comigo e andar comigo, e absorver do legado, eu vou estar pronto para ensinar. Como eu já ensinei 3, 4 óticos, a minha profissão, eu não tenho medo de ensinar, eu não tenho medo de perder, porque nada é nosso. Tudo aqui é de passagem. Outro dia eu tinha 14, hoje eu tenho 52. Nada é nosso. Dá para buscar ainda enquanto é tempo, né? Hoje eu conheço o mundo. Voltamos da Itália agora. A minha filha Isabela foi convidada para um desfile da Valentino e a gente, sem poder, fez uma viagem de última hora. E eu fui recepcionado pelas grandes indústrias, maior players do mercado de ótica do mundo, que é a maior feira de ótica em Milão, na Itália. E nós fomos recepcionados pelas indústrias, mas para jantar com o CEO dessas indústrias, de quase todas elas. Eu e minha família. Então, para mim, zerou o game. O que vier é lucro. Só que eu estou hypando mais. Agora eu quero ajudar mais pessoas, eu quero ir mais para frente, eu quero servir mais. E assim eu estou fazendo. Eu não paro de mentorar, eu não paro. Você sabe disso. Eu não paro de servir porque eu vejo as coisas pequenas, né? Olhe para as pessoas pequenas
que estão ao seu redor. Que nem outro dia eu cheguei no estacionamento, o pai levou a neta que não tem pai nem mãe, ele que cuida. E eu me vi naquele menino do bolo lá. Pô, eu cheguei com a minha caminhonetona, ar-condicionado. Primeira coisa que eu vi, o menino do bolo, que eu não ganhei. Aí eu já incorporo. Eu já vou lá, sirvo, ó, compra lá o que ela quiser, serve ela. Entendeu? Seja o lixeiro, seja o carregador, serve quem está perto de você, que você vai ver o mundo mudar. Larga de ser egoísta, não pensa só em você, que você vai ver o mundo mudar. Observa as pequenas coisas, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas das igrejas que pedem voluntariado para você servir. Ninguém está lá por dinheiro, está todo mundo por doação. Se você ouviu o chamado, faz sua parte, não corre do chamado. Seja generoso. Faz sua parte, que você vai ver sua vida mudar. Faz sua parte. O Emerson, e dá para ver o quanto que você é atencioso, carinhoso, se preocupa. Eu já entrevistei algumas pessoas, até falei para você nos bastidores, né? A Cloara esteve aqui. Sim, minha amiga, desde sempre. Uma inspiração para mim, uma mulher cheia de luz, abençoada. Amém. Um beijo para a Cloara. Cloara. E ela compartilhou aqui no nosso episódio o quanto que você já fez a diferença na vida dela. Ela não tinha, acho que o dinheiro nem para pagar o aluguel. Na verdade, você trocou um cheque e fez a diferença na vida dela. Na verdade, é o que eu falo. A gente não é de falar, né? Até esses dias a gente esteve num teatro e eu fui assistir uma palestra dela e ela me tirou do meio do público e foi lá me agradecer. Eu só chorava porque... Na verdade, a vida é isso, né? Hoje eu puxo você, amanhã você me puxa. E eu com ela na caminhada, né? Investi nela, e ela que perdeu a filha com retinoblastoma, que foi um problema de visão, né? Um câncer no olho, um dos mais agressivos, e não tinha tratamento, e ela perdeu essa filha, né? E aí, com o tempo, eu fui trabalhar com a Cloara, fazendo a divulgação de uma ótica que cuida da visão das pessoas. Então, quer dizer, tudo está ligado. As pessoas acham que não, mas está tudo ligado. E indiretamente ela divulgava o meu trabalho, me ajudando as pessoas a enxergar melhor, cuidar da saúde visual, sendo que ela perdeu a filha com retinoblastoma, que é um câncer de olho. Então, né, eu falo, a gente não fala do nosso serviço de servir, né? Mas as pessoas que recebem a acolhida têm gratidão, como eu sou grato às pessoas todas que me acolhem. Ninguém chegou em lugar sozinho, não. Sempre tem alguém que te pontuou, que te ajudou. Volto a dizer, gratidão é uma das maiores virtudes que as pessoas podem ter. Tem que ser grato, né? Seja seus pais, seja seu patrão, seja quem te ajudou, qualquer pessoa que te ajudou. Seja grato pela vida, por qualquer coisa, né? Então é isso. A Cloara, hoje daí você vê, né, caminhou, passou o momento, eu falo que é um processo. Nada é para sempre, tudo é cíclico, né? Hoje você está aqui em cima, amanhã você pode estar lá embaixo, tudo é cíclico. Então, se está ruim hoje, amanhã vai estar melhor, né? Está bom hoje, reza para continuar bom, mas pode piorar, né? Então, sempre esteja feliz com o que você tem, mas faça por onde ser melhor para ter mais ou para buscar mais, para sirva mais que você vai ser servido. É isso que é o lema, né? No caso da Cloara, do Nilo Hashimitsu, entre outras grandes pessoas que eu vejo hoje que deram frutos, né? Como a Cloara é uma deputada hoje. E ela, logo que foi eleita deputada, ela foi lá na ótica. Oi, Bim, eu vim aqui olhar um óculos, vim comprar um óculos. Eu não sei nem como agradecer você, o que você fez na minha vida. Não, eu sou servo, então, para mim tá tudo certo. Eu não quero nada. Tá tudo certo, mas ter você aqui, saber que você tá dando fruto, que você é uma árvore frondosa, né? Não pela vantagem, nada, eu nunca pedi nada, ela é deputada já há mais de 4 anos, sei lá.
Eu nunca pedi nada, nunca quis nada, não quero nada, eu quero só o respeito, a amizade dela, o carinho que eu tenho por ela. Isso é o melhor. Quando você é servo, você faz sem esperar, né? O servir é fazer sem... Dê com a mão direita que a sua mão esquerda não vê, né? Mas, inconsequentemente, né? Hoje eu estou aqui no podcast, a convite seu, por eu ter servido uma pessoa, né? Que eu nem sabia que era seu marido. Vai entender o mundo, a corrente do bem? Vai entender o propósito de Deus? Não tem lógica, é ilógico. Então sirva o mundo ao seu redor, planta a flor, cuida do... Varre a calçada do vizinho está suja, porque senão a folha vai vir na tua também. Seja bom para os outros, eu acho que é isso. Ô Emerson, e até ia tocar nesse assunto, né? Já vou adiantar aqui. Eu queria agradecer você, né? Você fez muita diferença, esteve lá com o meu esposo e ele ficou muito feliz quando ele chegou em casa naquele dia com um brilho no olhar, diferente assim. Ele falou assim, amor, o Emerson Benho esteve lá na loja, ele me chamou, me falou umas coisas, falou, olha aqui no meu olho. E assim, você realmente tem um dom, um Espírito Santo mesmo, e eu tenho certeza que mexeu muito com ele, né? Já estou com ele há mais de 20 anos, então assim, conheço ele, e eu quero te agradecer, porque tem coisas que o dinheiro não se paga, né? E isso que você fez, de verdade, para ele, para mim, foi muito grandioso mesmo, e ele tá super feliz, né? E aí, quando ele falou, eu já conhecia você, nunca te há tempos atrás, mas conversado, eu falei, vou chamar ele para o podcast, né? E eu acredito, te conhecendo um pouquinho mais da pessoa, seus princípios e valores, Deus faz as coisas certas, ele não faz nada fora do trilho do eixo. Então, eu queria te agradecer pela oportunidade. Eu tenho certeza que você foi instrumento Amém. Na vida dele. Amém. Amém. Tá? Até você falou de gratidão, né? É uma coisa que eu queria explicar que é muito legal, e é isso. Gratidão, quando você agradece, é o quê? A graça do Senhor desce. Quanto mais você agradecer, que a graça do Senhor desça. Reclamar. Quanto mais você clama, mais aquilo vai acontecer. Tá reclamando que tá ruim, tá reclamando que tá sem dinheiro, tá reclamando que tá difícil, tá reclamando dos seus filhos, mais você clama, mais vai ficar difícil. Então, agradeça. Quanto mais você agradece, que a graça do Senhor desça. Seja qualquer desafio que você esteja passando, mas Deus te colocou aí porque ele tem um propósito. É nesse deserto que ele quer trabalhar, que ele quer te lapidar. Às vezes nós pedimos uma coisa para Deus, só que nós não estamos preparados. Então ele precisa nos lapidar. Então ele faz de propósito mesmo para que você passe por essa dor, que é na dor que a gente cresce, que a gente aflorece. Então veja o que Deus está tentando te mostrar aí, seja na sua vida financeira, no relacionamento, seja no seu emprego. Eu não sei qual que é o desafio que você está passando, mas Deus tem um propósito para você. Então, agradeça e tenta enxergar com os olhos da alma. E você vai ver como que as coisas vão começar a se transformar na sua vida. Ô Emerson, estamos quase chegando aos nossos minutos finais aqui, mas ainda não acabou, tá? Uma choradeira, mas faz parte. É muito emocionante. Porque quando a gente está em dois ou mais falando de Deus, o Espírito, eu estarei. E eu tenho certeza que hoje, nas minhas palavras, ele está aqui, agindo nesse podcast, porque nós estamos em 3 no estúdio. Nós, em 2 ou mais, nós estamos em 3. E a certeza que Deus está aqui com a gente, o Espírito Santo está aqui, e que a nossa palavra, o nosso chororô tocou o coração de muita gente, né? Que é isso, um país, né, com todas as dificuldades, mas não temos uma guerra,
estamos ainda em paz, né? Rezar para os países que estão em guerra, para que Deus acalme esses governantes, que as coisas se acalmem, que o nosso problema é pequeno, perto do que crianças e pessoas indefesas estão passando nesse momento, né? Que estamos passando por guerras, né? Com conflitos, e que possamos ter paz por onde a gente andar, que a gente tenha paz de espírito, como eu pedi, aprendam a pedir a paz de espírito, que floresça o jardim por onde vocês passarem, e eu acho que é isso, que vocês possam enxergar um mundo melhor, né? Através da visão de vocês, aonde vocês estiverem. Né? E vocês têm lindas opções de óculos lá, né, Emerson? Você falou que aqui cada um todos são meus óculos, todos têm meu grau. Olha que legal. Já são de você. Aí, de acordo com o ambiente onde você está, você... de acordo com o espírito, olha esse degradê. Óculos, uns mais clássicos, mais sério, mais despojado. Um mais neutro, bacana. Um que aparece mais. O Emerson, um exemplo. A pessoa que está precisando de óculos, né? Foi diagnosticada e precisa usar óculos. E às vezes ela não tem o conhecimento mesmo. Chegando lá, vocês têm uma equipe que presta essa assessoria. Sim. O que fica melhor para o seu rosto, para o seu dia a dia, para que você vai fazer? Como que funciona lá o atendimento? Assim, primeiramente eu queria só salientar sobre isso para as pessoas, já como é um podcast que alerta as pessoas, como a gente trabalha a visão. Você que está em casa, sempre cuide da sua visão, para sempre lavar o seu rosto, não tocar o rosto, não coçar o olho com as mãos assim, porque pode te dar um problema visual muito grave. Então, você vê seu filho coçando, pai coçando, manda lavar, lava com sabonetinho e enxágua. Não coce o olho de jeito nenhum, que você pode perder sua visão por esse tipo de atitude. Sempre ocluse os olhos para ver como é que está a sua visão, para poder estar vendo se ela está funcionando direito. Se você começar a ver raios, procure o oftalmologista o quanto antes, porque são sinais de retina descolando. Então, procure. Raios são os princípios da minha visão descolando, era raios. Eu com o olho fechado ficava aceso, entende? É como um curto-circuito de raios, relâmpagos. Então, corra para o oftalmologista. Se você começar a ver manchas escuras no seu olho, apagões isolados, procure, pode ser descolamento de retina. Quanto antes diagnosticado, antes salva a sua visão. Voltando aos óculos, sempre a gente, né, na loja, assim, vai, primeiramente, como o nosso trabalho nosso de mentor, né, como com nossos colaboradores, a nossa equipe também traz esse feeling de olhar uma anamnese, sentir a pessoa, o espírito da pessoa, a forma que ela se conduz para poder direcionar o tipo de óculos que ela vai usar. Então, o óculos vai escolher a pessoa no nosso trabalho, entende? A gente só vai direcionar, mas pelo seu jeito de ser, de vestir, de se comportar, de falar, a gente vai dar um direcionamento para o óculos te escolher. Então, esse é o trabalho que nós fazemos na Visulux. Com que o óculos escolha você. Olha lá, aqui eu estou num clássico, olha, aqui eu estou num ateliê. Então, para cada momento você vai ter um óculos, né? Então, aqui já é um óculos totalmente despojado, totalmente... Cheguei, eu estou aqui, né? Lindo, lindo. Conta a olha história. O destaque aqui, ó. Ele conta a história da Lacoste. Cada óculos tem uma história. Por exemplo, esse que é branco, ó, são as listas do tênis, dos campos de tênis, porque o fundador da marca chama-se René Lacoste. E o apelido dele era Le Crocodilo, porque a forma com que ele batia com a raquete era como se fosse o rabo do crocodilo. Então, cada óculos conta uma história, traz as cores verdes da quadra de tênis com o branco das faixas, né? Então, cada óculos traz uma história. Então,
não é simplesmente óculos. Cada óculos tem uma história, por isso que cada pessoa tem uma história, vai se identificar com a história daquele produto, daquele óculos. Caraca, parabéns! Atendem de acordo com a necessidade de cada pessoa. Sim, Que legal. é isso. É que isso. legal. O design que vai escolher a personalidade da pessoa que vem vestir. Que legal. Já acompanha eles lá nas redes sociais, Óticas Visolux. Lá você vai ver outros modelos, outras opções lá. Vai lá tomar um... Tem um cafezinho lá? Tem café, vai lá tem tomar um cappuccino. cafezinho. Ó, tem cappuccino. E fala que você viu aqui, hein? Ô, Emerson, deixa eu falar um outro detalhe. A gente percebeu que você tem várias opções de óculos, mas eu percebi que são... eu sou leiga, tá? Eu não entendo de óculos, eu não entendo, mas eu percebi... Eu não sei como é que chama esses negócios. Ele Armação. Armação. E você tem... São todos seus. Sim. Mas não tem nenhum daqueles mais fininhos. De metal? Isso. Por quê? No meu caso, é o seguinte, ó. Eu falo que lá no nosso trabalho, a gente vende óculos, muitas vezes, para quem não gosta de óculos. Porque daí você vai trabalhar o óculos que desaparece, o óculos que vai fazer o personagem, que vai fazer a personalidade da pessoa. Daí, a hora que ela se vê com o óculos, daí ela fala, poxa, não é que dá para viver de óculos? Porque tem muita gente que tem um estigma do óculos, que o óculos é chato, usar óculos é ruim, e é nada. Eu falo assim, eu brinco muitas vezes, ó, pobre... Aqui, né? Pobre. E aqui, rico, milionário. Né? Ó. Vamos pegar um outro, ó. Pobre. Milionário. Entende? O óculos acrescenta. Ele é o botox natural, diminui minha olheira, ele melhora a minha sobrancelha aqui a caída, minha bléfera que tem que operar. Né, ó. Então, você pega uma linha holandesa, que esse é um óculos feito na Holanda, os designs holandeses são diferentes, que é uma linha de ateliê, daí ele traz cores, ó, movimento, que é o óculos que eu participei, né, do podcast. Então, ele é mais colorido, ele fala, ó, cheguei, esse cara é diferente, né, ela, pobre, eu brinco isso sempre, daí a pessoa consegue mensurar. Pega esse aqui, que é um austríaco, eles começaram fazendo óculos para os astronautas, chama-se Silhouette, da NASA. Então, ele traz a leveza, 1,8 gramas, o óculos entra dentro do capacete, o óculos segura na cabeça do astronauta, porque lá não tem gravidade. 1,8 gramas. A minha aliança tem 7, dá para fazer quase 6 óculos. Caraca. Com o peso da minha aliança. Então, eles começaram fazendo para os astronautas. Daí, botaram um pouco de design e trouxeram um dos óculos mais despojados e mais leves do mundo, Silhouette, né? Aqui um óculos da Hermenegildo, que daí traz o homem clássico, aquele homem elegante, aquele homem, né, um verde em cima, degradê embaixo, aquele homem mais sério, né? Então, de acordo com a personalidade, você vai encaixar o óculos, é isso. Sensacional, olha, gente, vocês viram a mentoria aqui e eu vou pegar isso para mim, ficou super legal a maneira que você trouxe, rico e pobre. Sim. Faz muita diferença. E tem óculos que são ecléticos, que servem para várias pessoas. Antigamente tinha aquilo, é unissex, veste isso. Ele tem grau? Tem só para perto, para longe não tem grau. Olha lá. Ai, como eu fiquei, olha que lindo. Olha isso. Fiquei bem de óculos? Ficou bem. Trouxe despojo, ficou bonita. Entende? Diferente. É isso. Aqui não tem grau para longe, meu grau é só para perto, né? Então, o óculos é isso, é para brincar. Por isso que eu tenho várias cores, né? Quem puder ter. Hoje as lentes têm promoções, você compra um par, ganha um segundo par. Olha, geralmente nossa loja também cede descontos nas segundo pares. Então, aí você tendo 2 óculos, pô, você nunca... Imagina, o olho é o órgão sensorial mais usado do corpo humano. Você acordou, liga, você só desliga quando dorme. O óculos você só tira quando vai dormir, quando lembra. Porque às vezes amanhece embaixo de você. Então, é mais do que uma camisa, do que uma calça, do que qualquer peça, do que um relógio. O óculos você comprou, se ele durou 4 anos, ele está todo dia com você em todo lugar. Porque o olho é o órgão sensorial mais usado, que o braço, que a perna, que tudo. Então, está no rosto. Se você não der valor no seu rosto, na sua estética, no que você está vestindo,
É o que você representa. É que chega primeiro. Olha. As pessoas vão notar você. Então, o que você quer passar? O que você quer passar para as pessoas? Como você quer que as pessoas te vejam? Esse é o trabalho nosso. Uau. Fazer com que você se eleve. Não usar o óculos. Pô, óculos é chato, óculos é isso, óculos é aquilo. Não, lá na Visolux nós não temos esse estigma. Ah, não pode tirar o óculos com a mão só, não pode usar na cabeça. Não, o óculos é para você usar e abusar, se divertir, a gente está lá para dar manutenção. O óculos é uma ferramenta para ajudar a enxergar melhor, não para te estressar. Então, é isso que eu falo, como você quer ser visto? Então a gente olha isso e traduz para as pessoas que querem se ver melhor, e ver um mundo melhor com os nossos óculos, é isso. Que legal, arrasou. Parabéns, viu, Emerson? Parabéns. Obrigado. Emerson, estamos quase nos minutos finais, quase. E nós temos um momento aqui que é uma pegadinha para você. É VaptVupt, tá? Falar. Eu não vou te fazer nenhuma pergunta. Eu vou te falar algumas palavrinhas e você vai me responder uma palavra e você vai me responder em uma palavra. Pode ser que em alguns momentos você precise pouco mais de uma palavra, mas sempre muito breve, tá? Tá bom. Tá preparado? Tô. Tá? Então bora lá. Deixa eu me preparar aqui. Deixa eu só aqui. Deus. É tudo. Amor. Minha esposa. Fé. Fonte de vida. Família. Bem maior. Um sonho. Ser feliz sempre. Um medo. Nenhum medo. Uma inspiração. Meus pais. Uma referência. Deus. Onde você se vê daqui a 5 anos? Fazendo melhor o que eu faço hoje. Acordar cedo ou tarde? Cedo. Dormir cedo ou tarde? Tarde. Alimentação saudável ou guloseima? Saudavíssima. Atividade física ou sedentarismo? Física. CLT ou empreender? Empreender sempre. Televisão ou celular? Celular sempre. Celular ou livro? Livro é melhor, eu sei. Mas para quem não consegue fixar, que teve uma dificuldade no aprendizado de infância, para mim o celular é melhor, mas eu sei que o livro é melhor. Um livro. Bíblia. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Para muitas pessoas, com certeza. Empreender é para todo mundo? Eu falo assim que, no meu caso, é comércio. O comércio é para todos, mas nem todos são para o comércio. Tem que ter estômago. Tem que aguentar a pancada. Tem que aguentar governo. Tem que erguer a cabeça, levar tapa na cara e falar que tá bom. Ser comerciante é desafiador, mas eu adoro desafio. Arriscar ou jogar seguro? Às vezes é necessário arriscar, mas eu gosto de andar seguro. Eu nunca andei muito perto do limite. Eu sempre fui calculista e pensativo no que eu faço, no que eu vou fazer, em qualquer atitude que eu tome. Dinheiro. O meu estupim é bem longo, porque eu enterro o velho homem sempre. Dinheiro ou propósito? Propósito? Sucesso ou paz? Paz? Um hábito que mudou a sua vida? Olhar para mim primeiro. Perdão. Quem perdoa é Deus. A gente é pecador. Então, tá tudo perdoado, tá tudo bem, né? Jesus morreu na cruz por nós. Quem é a gente para julgar alguém? Que atire a primeira pedra. Se você partisse hoje
você iria em paz? Com certeza, eu estaria em paz. Com a sensação de... Gostaria de ter feito mais. Emerson, estamos nos nossos últimos minutos. E nesses minutos finais, eu quero te agradecer, né? Por tanto contribuir, tanta verdade, tanta sinceridade da alma, tanto poder abrir de maneira pessoal, de maneira profissional, quanto ensinamento. A gente sabe o quanto que você entregou aqui hoje é valioso. Você é uma referência, é um homem muito sábio. Eu falo que tem aqueles homens, tem homens, né, que são cheios de conhecimentos, tem diploma, tem faculdade, tem isso, tem aquilo, mas não tem a sabedoria. E dá para ver o quanto sábio você é, né, com tanta humildade em compartilhar, né, e poder ajudar as pessoas e não olhar só para você, não querer guardar o seu conhecimento, o quanto que você é valioso e você tem um propósito muito grande aqui na Terra ainda. Eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite, né? Eu até falei para você nos bastidores, mas eu acredito muito em Deus e Deus não traz aqui, gente, ninguém por acaso. 98% das pessoas assim que sentam aqui, eu acho que eu posso até estar errando, assim, 99,5 alguma coisa, gente, 99,5 acabam falando de Deus, independente da pessoa, e eles mostram quanto que mudou a vida depois que colocou Deus no jogo, Deus no caminho. Então eu queria te agradecer por tanto. E nesses minutos finais não tem nenhuma palavra. E eu quero que você encerre o nosso programa com que Deus tocar o seu coração, uma mensagem, algo que você gosta. Talvez você queira compartilhar uma história, um momento em qual nós não tivemos a oportunidade de falar. Então é um momento seu para você falar o que você quiser em um tempo seu. Mas enquanto você pensa aí, pra você não falar assim, Adriana, coloca a lenha na fogueira e deixa eu lá, né? Enquanto você pensa aí, vai falando aí com o Espírito Santo. Eu quero agradecer vocês que ficaram até agora aqui, nessa noite de quinta-feira. Para você que está aqui, para você que vai assistir depois, não deixe de compartilhar esse episódio com outras pessoas. Foi realmente, gente, uma mentoria valiosíssima, valiosíssima. Então compartilhe com mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal e ative as notificações. Por quê? Porque toda vez que tiver novo convidado, que é toda semana, o YouTube ele vai informar você que nós estamos com um episódio novo. Então, se inscreva no canal, ative e compartilhe esse episódio, que é muito importante que com a sua ajuda, você nos ajude a alcançarmos mais vida através dessa história inspiradora, impactante, de força, de fé, de perseverança do Emerson Binho. E agora é com você. É isso. Quando a gente começa a nossa jornada de infância, você nem sabe onde ela vai te levar. E esse mundo, a sua vida, é um sopro. Passou 52 anos da minha vida que foi um sopro. É como se fosse é um filme só, né? 52 anos. E daí, por exemplo, eu corri atrás do caminhão de lixo quando eu comecei contando a história para ganhar um brinquedo. E aí eu era grato aos lixeiros sempre, a vida inteira. E a minha segunda viagem foi uma viagem para os Estados Unidos. E eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, ele tem uma companhia de caminhão de lixo lá. E Deus surpreende os seus. E aí eu fui, fiquei 25 dias incomunicável aqui, a loja hypando para cima. E eu fui dirigir o caminhão de lixo lá nos Estados Unidos. E as crianças esperam até hoje, mesmo nos Estados Unidos, o caminhão de lixo chegar para dar tchau, para ganhar uma bala ou uma buzinada, ou para ver sendo o lixo esmagado.
Então, um trabalho que muitos menosprezam, mas que tem um valor gigante para uma criança, né? E daí Deus foi tão generoso, tão maravilhoso comigo, que Ele me teletransportou depois de toda a minha jornada e falou assim, ó, aqui onde eu vou te levar, 25 dias nos Estados Unidos, do bom e do melhor, com esses amigos que eu tenho lá, o Giovanni, a Vânia e as filhas que sempre me acolhem lá. E aí eu fui todos os dias que eu podia, às 5 da manhã saía com ele colher lixo nos Estados Unidos, esperando as crianças, ver as crianças que eu estava naquela situação, esperando a buzina, bala, jogar uma coisa fora, ou seja, um aceno nosso do lixeiro que muita gente menospreza o trabalho e que é o que mantém nossa cidade limpa, né, que cuida da gente. Então, valorize os trabalhos de todas as pessoas, seja eles quais forem, e valorize as crianças, olhe bem o que suas crianças estão vendo, que estão cuidando, estão formando o caráter, e é isso, a nossa jornada é rápida. Olha ao seu redor, continua plantando flores, volto a dizer isso, que tudo... Deus é maravilhoso e nos surpreende a cada momento, né? Emerson, mais uma vez, gratidão, tá? Só gratidão. Foi uma honra poder conhecer um pouquinho mais da sua história, da sua pessoa. A honra foi minha. Estar aqui com você foi maravilhoso, fiquei super à vontade. Como diz, com a presença do Espírito Santo não tem como a gente ficar inquieto, né? Dá vontade de ficar aqui o tempo inteiro, não dá vontade de parar mais de falar. Quando a gente está nessa energia, né? Eu falo que tudo é energia. Veja o que você quer para você, né? Um rádio tem uma frequência. Você quer ouvir música gospel, você vai pôr na frequência. Você quer ouvir rock, tem a frequência. Não adianta você quer ouvir música gospel numa frequência de rock. Não vai dar certo. Então, se põe na frequência certa. Busque o que você quer, o certo. Se aproxime da luz. Como disse, ainda dá tempo, né? E dizer que a casa está de portas abertas, Obrigado. né? O dia que você quiser voltar para falar mais, explicar mais, muito obrigado. A porta está aberta. A acolhida foi fantástica. Não dá vontade de parar, pessoal. Sei que assunto é o que não vai faltar, mas a porta está aberta, muito gente. Obrigado. Beijo grande, fique com Deus. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.